Estamos de volta com mais um programa, o Regional Tour, podcast que fala sobre turismo e cultura holandesa aqui em Olambra e vai ao ar toda sexta-feira às 7 horas da noite. No programa de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a história de Olambra. Olambra que está comemorando já 75 anos de imigração holandesa, 32 anos de emancipação política. E para isso, eu convidei o Jan Elting, que já está aqui em Olambra há 70 anos e já acompanhou, então, boa parte de tudo isso que aconteceu, né, Jan? Então, Jan, seja muito bem-vindo ao programa. E vamos começar lá de trás. Na verdade, eu queria começar de antes do senhor ter vindo para o Brasil. Como é que era, então, a sua vida lá na Holanda? Quantos anos o senhor tinha quando imigrou para o Brasil? Nós emigramos para o Brasil em 53. Eu estava naquela época praticamente 12 anos. Uhum. E eu fiz a escola primária lá, então fui alfabetizado e tudo. Uhum. E era um tempo, sim. Eu sempre estava muito observando o tempo e o clima e as pessoas, então eu lembro muito dessa época aqui, ir para a escola, como é que era o clima, a variação das estações do ano. Uhum. Eu achei muito interessante, quer dizer, depois comecei a dar mais valor, depois que a gente viveu tudo isso. E aí entra no Brasil, como as estações são bastante diferentes, então eu lembro do tempo da escola. A gente ia a pé muitas vezes, eram uns 2 quilômetros, e conforme frio e chuva, a gente ia a pé. Uhum. E ou de bicicleta? De bicicleta. E o tempo bom era de bicicleta. Uhum. A gente chegava lá, achava bem. Mas aí, uma coisa que eu lembro agora, a criançada, a gente muitas vezes tinha um canivete no bolso e ao lado passava nos campos onde que tinha os nabos que se davam para as vacas. Esse nabo era bom para comer. Entrava no meio da roça do vizinho lá e descascava um nabinho e vinha se mordendo. A criança procura nozes, tinha beukennootjes, tinha outras coisas. A criança se interessa por um monte de coisinha, né? E eu adorava isso aí. Então, as suas memórias de infância são boas memórias, né? Porque a gente está falando aí de um período pós-guerra, né? Então, a Segunda Guerra Mundial terminou em 45. E foi o grande motivador, na verdade, dos holandeses terem vindo aqui para o Brasil, né? Não tem dúvida. Mas como é que era isso, essa sensação de vocês lá na Holanda ainda? É claro que o senhor era muito jovem ainda. Eu imagino que a preocupação maior era dos seus pais, né? Exatamente. Mas o senhor sentia alguma coisa dessa tensão da guerra, das dificuldades no seu dia a dia ou não? A criança não observa tanto isso, então olha para o lado talvez positivo, as coisas criança geralmente não é muito negativo, então olhava isso com bons olhos. Uhum. Mas eu lembro que os pais contavam sobre a época das dificuldades que eles tinham durante a guerra, né? E isso, quando a guerra terminou, eu lembro um pouco da alegria do povo da cidade, não era cidade, num lugarejo assim, né? Uhum. Então os alemães se recuaram, então a turma que era envolvida na luta da guerra, então estava assim, bem eufórico, assim, bem, muito. Me lembro, mas eu era aquele tempo, eu tinha 4, 5 anos, então era bem poucas memórias claras, né? E aí, como é que foi, então, aquele momento em que os seus pais chegaram, né, para o senhor e para os seus irmãos e falaram, a gente vai emigrar? Por que eles decidiram isso e como é que foi essa notícia? Eu gosto de lembrar que a correspondência que os meus pais tinham com os 2 irmãos do meu pai, o tio Francisco e o tio Antônio. Eles já estavam no Brasil? Já estavam, vieram em 48, 49, então já vieram, então essa comunicação. Isso tem que lembrar que na época a imigração era muito falado. Sim. Então um pouco do povo vai emigrar, vai para o Canadá, vai para a Austrália, vai para o Brasil. Então meu pai chegou a estudar um tempo de francês porque achava para a França, daí não deu, aí desistiu, aí começou com inglês, porque talvez Canadá. Mas no fim, os interesses pelo Brasil eram bastante interessantes, né? E os missionários, que eram os padres que trabalhavam no Brasil, então eles contavam muita história
do Brasil. Um povo receptivo, um povo comunicativo, simpático. Então era um povo bom para lidar e tinha terra no Brasil para dar e vender. Isso tinha muito espaço. Isso soou como uma música nos ouvidos dos pais, porque eles todos os imigrantes, na época, perto de 500 mil holandeses deixaram a Holanda após a Segunda Guerra Mundial. Então, eles eram todos mais agricultura, voltando naquele tempo de 70, 80 anos atrás. Então, isso era a procura de espaço para trabalhar. Isso que era importante. Então, a grande maioria sai da Holanda, parte pela falta de perspectivas econômicas, por falta de poder ampliar os agricultores e também o medo que apareceu porque depois que os russos, os alemães recuaram da Holanda, os russos levantou e sentou em cima, ficaram de olho gordo ali. Olho gordo, vamos tomar conta da Europa. O russo que estava doidinho. Daí o medo, fala do medo dos russos parecer, já tinha 5 anos já suficiente para, então vamos embora. Então acharam muitas razões e o Brasil era atraente para nós na época dos pais, que era um país católico, falava-se 90% da população era católica. Então, os meus pais cresceram muito no ambiente católico, bastante severo, assim. Então, então eu tenho que ir lá. Terra boa, 2 lavouras cada ano, então tinha o safrinha e o safra normal. Então, tinha várias coisas. É estranho que eu lembro muito disso durante a minha vida infantil, que eles falavam sobre isso, talvez com os tios, ou era ouvido. Então, desde a época, eu estava mais... O que eu estou falando, porque eu já ouvia isso antes de 12 anos, né? Entendi. Então, eles estavam muito animados para vir para o Brasil. Muito. Minha mãe apesar muito das assim. Dificuldades que os seus tios estavam passando já, né? Já estava aqui. Meus tios não queriam mostrar muita dificuldade nas cartas. Eles esconderam tudo. Estava escondendo. Mas essa surpresinha a gente já vai falar daqui a pouco. Mas eu sou muito grato aos tios ainda. Vou contar algumas coisas dos meus tios, então. Eu quero saber um pouquinho, Ian, primeiro, antes da gente chegar lá, sobre a viagem. Vocês vieram de navio para o Brasil, né? Conta um pouquinho. O senhor lembra ainda dessa viagem? Bastante. Passou mal? Como é que foi? De manhã, juntaram, já estava preparando a mudança, estava tudo já encaixotado e tal. Na época não tinha container, era tudo caixa de madeira, e estava tudo já prontinho, já veio. Meu pai comprou um jipinho usado de guerra, e as coisas, foi tudo no navio. Por estranho que parece, nesse mesmo navio veio toda nossa mudança, bastante metros cúbicos, tudo que achava que poderia servir foi encaixotado e levado para o Brasil. Era um navio cargueiro? Cargueiro. E o gado veio junto também? Não, nosso navio não tinha gado. Mas eles transformaram parte de certas alas, onde que improvisaram os aposentos dos viajantes. Das pessoas que dos estavam... imigrantes. Exatamente. Então, isso da viagem, eu lembro que a gente subiu o navio, estava um friozinho assim, estava tremendo minhas pernas, estava ventando lá. Acho que tinha um pouquinho de nervosismo aí também, né? Expectativa. Um colega do meu pai falou, esse menino aí passando frio. Não, ele não sente. Meu pai achou que eu não estava com frio. E daí mais tarde foi noite sem gente, comeu um lanchinho para dormir. Então nós entramos no navio, entramos nos quartos aposentados, onde só tinha ala lado masculino, lado das femininas. E a hora que foi deitar na cama naquela idade, já estava escurecendo, o nosso cama estava assim, o navio atravessava, balançando de lado, então a hora a cabeça vai para cima, o pé vai para cima, estava já no mar. E daí dormi. Não passou mal? Não. Não? Que bom. Não, nem mal. E outro dia de manhã,
A gente acordou, fomos lá ver, eu queria mais ver o que tinha a ver. É muita água, mas de um lado ainda dá para ver um pouco a Bélgica, e outro lado a Inglaterra. Eu lembro que tem umas montanhas assim, tudo branca, eu não sei, porque eu perguntei o que era, disse que era calcário, né? Daí um pouco pareceu lá, Brian Visser, uns peixes bem grandes acompanhando o navio. Não sei se ele estava esperando, estava achando que ia cair alguma sobra do café da manhã, um pãozinho, né? Quem sabe, né? Demorou muito. Os marinheiros estavam assim, muito envolvidos com os passageiros, né? Nós era um grupo menor, acho que tinha uns 25, 30 passageiros. E eles falaram, pega um pedaço de pão. A gente pegava um pedacinho de pão, jogava no ar e vinha os gaivotas mergulhar para pegar um pedacinho de pão. Vocês naquela idade imagino que acharam isso fantástico, né? Criança, estava se divertindo. Né? Mas eu imagino que foi uma tremenda de uma surpresa quando vocês chegaram aqui no Brasil. Né? Como é que foi um pouquinho essa questão de chegar, de ver as terras depois de vários dias de viagem, né? E de repente chegar e falar, agora nós estamos no Brasil. Isso foi até um tanto impressionante. Quero só voltar à viagem. No meio do mar, onde não via mais terra, só água, mas água para todos os lados. Aí de repente nós estávamos olhando no mar e saiu uma banda de passarinhos da água. 500, 600, a gente não sabe, levantou, foi voando assim, e lá adiante mergulhou na água. Eu fiquei assim, como é possível? Passarinho no meio do oceano, já estava uns dias. Aí perguntei para os marinheiros, né? Não, aquele é peixe voador. Bom, peixe voador, naquela minha idade, infelizmente, nunca tinha ouvido falar de peixe voador. Não tinha internet naquela época, né? Na época, não é verdade. Mas então isso foi bem bastante interessante. Chegando lá, de repente eles falaram, amanhã vamos atracar em Santos. Os homens levantaram e eu não consegui ficar na cama também. Eu fui que nem mulher que se enfiava no meio dos homens, no meio do vão dos homens. E eu com o pescoço esticando para ver o que ia ser o Brasil. Aí era neblina de manhã, a gente olhava assim, né? Será? Aí tinha as montanhas verdes, aí começou a clarear, era o Cerro do Mar. Depois falaram que era o Cerro do Mar. De repente tem que olhar para cima, né? Mais ou menos, tem que olhar. A gente viu, então, a Cerro do Mar, então, tudo, assim, estava tudo assim. E aí chegou lá, descemos do navio, passamos a alfândega, as malas desceram tudo. Aí o que tinha nos cais? 2 irmãos do meu pai estavam lá. Eles foram buscar vocês. Foi uma alegria para meus pais e para a gente também. A gente conhecia eles já de muito tempo atrás, era criança assim mesmo. E eles já tinham arrumado um ônibus, porque tinha outras famílias que estavam no barco com a gente. Veio para uma família Clashes, veio junto, Colakman e outros nomes no Papenburg. E aí nesse ônibus entrou toda essa turma da Alhambra, entrou e fomos lá subir no Cerro do Mar. A gente olhando para lá, para cá. A gente nunca tinha visto montanha na Holanda, tudo planinho. Exatamente. E daí, sabe, para nós muito interesse. E meu pai trouxe um acordeão para o tio, ele não aguentou vontade lá no Alto Serra do Mar, já começou a fazer música. Então já foi uma farra a viagem toda, já. Foi uma alegria. Não, mas todo mundo estava contente, uma boa parte, assim, ansiosa para ver onde é que nós estamos indo. Claro. Passamos São Paulo, chegamos de Campinas, e aí da Campinas para frente já era terra, o asfalto não era. Já não chão. Tinha a rodovia, né, asfaltada, ela não era asfaltada na época, né, aqui para Olambra. Quando nós chegamos, estava terminando de fazer o asfalto para Mogi-mirim, mas era a estrada do chão, de Campinas adiante. Bom, aí você fez outra pergunta. E aí como é que foi a questão do clima, da língua? Porque imagino que vocês devem ter chegado aqui no Brasil e falar, gente, que calor é esse, né? Acostumado com o inverno da Holanda, com muito frio. Foi um choque muito grande? Não, mas chegamos aqui em junho, era tava clima fresquinho. Normal. Não tinha frio nem calor. O clima estava legal. A gente olhou muito, o que eu estranhei um pouco foi o chão, meio vermelhado, barro. A gente fica, o que é isso, aquele do chão, a hora que estava molhado? E daí,
tomar um café na casa dos tios, aí do outro, acho que mais tarde a gente fomos para ver o sítio que os tios tinham escolhido. Na época tinha algumas famílias que estavam indo embora da Olambra para outro lugar, e daí os tios, eu sou grato até eles hoje, porque eles escolheram uma terra muito interessante, terra legal, eles já tinham uma casa, já tinham lugar para colocar um porquinho, estava. Então, na verdade, era um sítio montado. Isso foi... caiu do céu, bem dizer. Lógico, isso teve o preço, mas não era minha preocupação. É porque então, nem todas as famílias tiveram a mesma sorte, né? E tiveram algumas famílias que precisaram aguardar um tempo até que as casas ficassem prontas, né? Então moraram temporariamente em algumas casas, depois foram para os seus sítios. Então, isso, os tios escolheram bem, e o irmão, que é o meu pai, pagou, pronto. Eu não sei nada disso. Eu sei que não estava muito preocupado com isso na época. Para nós estava bom, o lugar já tinha moradia, já tinha tudo, então. E quando eu estava lá, muito longe no início, a colheita estava feita, tem um monte de espiga de milho lá para debulhar. Então, lá a molecada, nosso irmão naquela idade, era, desde que sabe andar e pôr a mão para fora, era trabalho. Sempre a gente fazia, né? O trabalho, é normal. E conta então pra fazia mim, parte. Conta um pouquinho de como é que foram esses primeiros anos, né? Porque as flores, elas chegaram em Olambra um pouco depois. Vocês chegaram em 53, a gente ainda não tinha flores nessa época. E então vocês produziam, além do milho que já tinha lá, o que vocês produziram? Plantava arroz, mandioca, batata doce. Quem tinha vaca, então, cuidava também dos alimentos para as vacas, tinha que plantar. Nós tínhamos batata doce, mandioca foi plantado. E aí foi só voltando no monte de milho. Então nós, molecada, juntou as boias frias lá para ajudar a debulhar o milho, uma máquina grande, jogava lá dentro. E eu estava lá puxando as espigas de milho dentro do jacá, na cesta, e surgiu uma coisa muito bonita lá. A turma brasileira falou, cuidado, cuidado. Eu falei, mas eu nem entendi o que eles estavam falando. Era uma cobra coral, bem pintada e bonito. Aí eu tinha dó de matar, né? Mas a turma lá não aguentou, com medo de cobra ser venenosa, então mataram. Mas foi um dos primeiros impactos que a gente já trabalhando, no meio do trabalho surge cobra no meio do monte de milho, né? Sim, sim. Daí você perguntou... e aí como é que vocês produziam? Como é que foram esses primeiros anos? Demorou nada, já chegou as vacas lá, meu pai comprou algumas vacas, compramos galinhas para ter galinheiro. Mas isso era mais para consumo próprio? Assim, a vaca era para ter o leite para sua casa ou era para vender também? Era um certo aspecto substancial, mas o leite que sobrava entregava na Olambra. Tá. E as galinhas, ovos, então já tinha, na época, não demorou muito, tinha o setor dos ovos, então os ovos eram produzidos para uso de casa, mas principalmente para vender. Sim. Naquele tempo ele estava preocupado. A tempos econômicos, pouco que eu lembro do tempo econômico, não era assim muito animadora, tinha que trabalhar muito e olhar, saber... eu sempre falo, mão na torneira e pé no chão, porque isso tem que ser bem sério. E meu pai sempre deu esse exemplo, já não era desbanjar nem nada, era trabalho. E a gente trabalha com muito gosto, sempre na roça, tudo que parecesse fosse com os animais, eu cuidava das vacas, cuidava das coisas assim. Eu sempre gostava daquele trabalho, da atividade, nunca teve uma resistência. Agora do estudo, então, eu não sou muito estudante e não me arrumaram. Não, eles podiam falar, vai fazer o 4º ano da escola primária, né? Não falaram nada. E eu fui trabalhando, de repente os pais e outros pais ficaram preocupados com a molecada, que a molecada assim, tipo 13, 14, 15 anos. Então montaram uma escolinha agrícola improvisada, com os empregados, quer dizer, com funcionário cooperativa, cada um fazia um papel. Isso foi um pouco adiante, não sei se deu tão certo, mas de repente alguns pais acharam que tinham que botar os filhos na escola agrícola particular. Isso
eu queria só lembrar um pouquinho de um professor. Tudo era em holandês, só que tinha um professor brasileiro que precisou ensinar português. Essa português é a coisinha mais complicada. Essa foi uma das coisas que eu mais teve dificuldade, a língua. Vem da Holanda já alfabetizado e tem que virar. Tem que aprender tudo. Mas um dia ele convidou, vamos todo mundo para Campinas, vocês vão junto, vão para a gente. Nós vamos fazer um passeio em Campinas. É interessante, né? Vamos na Caixa d'Água, lá no alto, lá em Campinas Nova, não sei como é que chama. Torre lá. do Castelo? Castelo. Foi no Castelo, aí levou a gente lá no parque, no Jardim Zoológico do Jequitibá, e levou a gente para o Catedral, bonito, e aí então, acho que um dos últimos foi que levou a gente para um Sinai, uma escola profissionalizante, né? E eu fiquei impressionando todo o trabalho que estavam lá fazendo, e eu fiquei invocado com a madeira da escola, da carpinteiro, né? Daí eu cheguei em casa para o meu pai. Falei, pai, eu quero fazer escola de carpinteiro. Meu pai olhou para lá, para cá, assim. Ele falou, sabe o que aconteceu comigo? Ele falou, quando era ele na idade minha, ele queria ser carpinteiro e ele tentou convencer o pai dele, que era meu avô, para assinar. Ele falou, vai trabalhar na roça, se costuma, não tem nada. Meu pai repetiu a dose, falou, vamos para o campo lá, se costuma. Isso... Então não teve muita opção nessa... Aí eu passei, eu aceitei, nunca foi de muita resistência. Só que o negócio de madeira ficou na alma, cutucando. A primeira tempo que eu, em casa, meu pai me convidava para fazer o galpão. Falou, vamos fazer mais um grande galpão. Então eu tinha uma inclinação um pouco para pedreiro e carpinteiro, então eu fui fazendo as primeiras granjas lá no sítio. E daí, quando eu casei, aí pulo um pedaço, daí quando o primeiro filho nasceu, eu já fiz o berço para ele, fiz um cavalinho, tudo de madeira. E o primeiro galinheiro no meu sítio, depois de casado, eu fui fazendo também. Traz material, fazer tudo em casa. Sempre teve aí um pouquinho desse trabalho, dessa paixão no seu dia a dia. Conseguiu conciliar. Construção, madeira e tal. E eu não deixava de cuidar da lavoura, porque eu cuidava bem da lavoura também. A sua família, então, sempre cuidou de lavoura. Nunca teve flores também? Vocês cultivaram flores ou não? Não tivemos flores. Não, quando nós chegamos lá, 2, 3 pessoas tinham uma mini cultura de flores que era levada na porta-malas dos carros. Para vender? Em São Paulo. Mas irmãos Bush, da Rosilândia, que vêm buscar essas flores na Holanda. E eles viram que negócio, isso foi muito importante, porque daí um pouco começou a ter bastante flores, e foi uma alavanca econômica muito interessante para a nossa colônia. Então, porque todos os produtos que fazia na época, o Brasil era não vou dizer crise, mas uma fase de pouca economia, pouca evolução da economia. E aí, depois com as flores, aí é que mudou toda a situação aqui em Olambra, né, Ian? Fiquei muitas vezes com vontade, mas eu me manteve na agricultura e na vida eu acabei virando avicultor desde que eu sou pequenininho, desde pequenininho. Que legal. E como é que era a vida na sua idade adulta, né? Questão de religião, de lazer. Como é que era morar em Olambra lá atrás? Era bem, só que grande parte do dia era o trabalho, mas no final da semana a gente estava ligado nos escoteiros, então os escoteiros era cavalo, então o cavalo que a gente tinha para trabalhar, a gente usava domingo para montar cavalo para ir para o clube, que era o tal de escoteiros, né? Então isso sempre tinha uns brinquedos, tinha umas pessoas bastante legal, o tal do Bernardo Hulshoff e o padre Alfredo, que ele cuidou bastante dos escoteiros. Isso foi interessante. E ao crescer, apareceu as danças folclóricas. Legal. Então, minhas irmãs já estavam aí nas danças e eu estava olhando. O senhor dançava também? Perdão? Dançava também? Cantava. O senhor dançava?
Na igreja, né? Na igreja, ela cantava. Tudo que parecia, estava no coral na época, na igreja, né? Então, aquele harmônio que a turma fala, órgão, está no museu hoje. Aquele lá, de vez em quando, eu tenho que mostrar o som para tirar o pozinho. Eu já vi o senhor tocando isso. É muito legal, nostalgia, né? Isso, mas faz parte. Muito legal. E a dança folclórica foi algo bastante importante para mim, porque era uma razão de estar com outros jovens e sair de casa. Então a gente tinha uns encontros, a gente dançava ou fazia música para a turma dançar as danças folclóricas. Na época não tinha essas partes eletrônicas, era tudo, ou toca gaita, ou toca flauta, ou até sanfoninha. Então isso era revezado, tinha uns 2, 3 colegas que a gente vinha revezando, ou dançava ou fazia música, né? Fazia na época eu tinha uns 18 anos por aí, 17, 18, 19 anos. Foi um tempo muito legal. Fora do trabalho, a gente com o grupo saía, fomos um dia dançar no Teatro Municipal, Desmanchar há muito tempo, em Campinas. O chão era de madeira, liso. Aí escapou um tamanco assim, foi pro lado da plateia, rapaz. Mas todo mundo encontrou dançando, fez de conta que não tinha nada lá, mas os homens lá embaixo, a professora tá lá embaixo segurando um tamanquinho para ver se parava, para poder devolver o tamanco. Eu já passei por isso também. Você conhece isso, sei, né? Como é. O chão liso. Não, era isso mesmo. Já fomos para São Paulo uma vez com um ônibus cheio para danças folclóricas e fomos num hotel. Nós precisávamos ver a farra que fez. Criançada que nunca saiu da fazenda, sempre do interior. Vai para a cidade, vai no ônibus passear. Ainda passamos num hotel legal lá em São Paulo. Para nós era coisa de outro mundo. Acostumado no campo, né? Isso aí, caipira holandês era isso. Né? Vamos avançar um pouquinho aí no tempo, né? E aí a gente chega ao começo da década de 90, e aí toda uma questão política, né, acontecendo, porque bem no comecinho, tudo era organizado na cidade pela cooperativa, né? Então a questão não só econômica, mas a escola, a saúde, a cooperativa cuidava de tudo isso, era como se fosse a prefeitura da cidade, né? Mas Olambra pertencia a 4 cidades diferentes, E aí, na década de 90, fizeram então esse plebiscito para a população votar, né, se era a favor ou não da emancipação política. Como é que foi esse processo? Eu não estava muito envolvido com isso, mas eu sempre mais apoiava. Eu tentar ver a importância de colocar uma prefeitura no Olambra. Enquanto isso, a cooperativa cuidava da escola, da saúde, tudo que se imaginava da vida social, eles também se responsabilizavam por isso. Sim. Muito legal, mas eu acho que foi bom. É muito diferente, de repente, a cooperativa cuidar de um monte de coisa, a prefeitura estava aprendendo a cuidar de um monte de coisa. Então, para a cooperativa foi muito importante e ajudou já a ceder uma área de ficar. Até hoje estão no mesmo prédio, ainda foi doado pela cooperativa. Então, tem mais coisas. Mas eu acho que valeu a pena. Estamos evoluindo já todo esse tempo todo. Hoje nós estamos já, digamos, bem acostumados. E a gente dá graças a Deus de ter uma prefeitura que leva a vida bem sério, né? Sim, então sim. Foi bom. Eu acho que existe uma parceria muito grande, né? Uma participação da população, da comunidade na questão política, né? É tudo feito muito em parceria aqui em Olambra, não é? Sem dúvida. O que a gente sente, eu particularmente assim, que a prefeitura se envolve na parte social, na importância, tendo festa, tendo encontro, tendo comemoração de aniversário, mesmo dia do rei e várias outras coisinhas. Então a prefeitura tem um setor que cuida parte da social, que mais é isso? Sim. Eles cuidam, tem. Então, é legal. História para contar a gente tem um monte, né? E a gente poderia ficar aqui por horas e horas conversando com o Jan, mas infelizmente não vai dar tempo da gente contar todas essas histórias hoje. Mas todas essas histórias, elas estão lá no museu,
né? E o senhor faz parte da associação que cuida desse museu. Conta um pouquinho pra gente como é que ele funciona, o que a pessoa que visita a Olambra pode ver no museu. Aos 40 anos da Fazenda Ribeirão, se instituiu pelos adultos, na época que vieram já gente formada, falou, precisamos guardar a história. O que tem no museu? Guardaram muitas coisas da casa, implementos da roça, porque na época era bastante agrícola, então das flores tem pouca coisa guardada, só que tem um relógio que introduziram agora para velho. Mas a preocupação do museu era sempre o pessoal que cuidava para manter a história, o que aconteceu e qual as... para poder contar tudinho, né? Desde o começo. Contar e principalmente os maquinários, aparelhos que foram usados no início, dentro de casa, fora de casa, no campo, na roça, tudo. Então eu acho que nós estamos até tendo um filme dos anos 50, onde que se vê a simplicidade de uma colônia. Isso foi... E é legal, e eu estou mexendo me colocar como coordenador lá, eu gosto de fazer, eu acho bom. E daí é para a gente levar num nível, um dos pontos bastante... Nós estamos sempre melhorando assim, a receptividade. Então, do museu que a gente sempre trabalha, receptividade e aspecto visual. E isso a gente sente que os turistas agradecem isso, então há muitos elogios sobre esse cuidado. Mantemos o aspecto rural dentro do museu, mas de outro lado um atendimento bastante atualizado, e nós até convidamos as pessoas para visitar. E eu ia comentar sobre isso agora, tá? Porque se vocês quiserem conhecer o nosso museu, a chance de encontrar o Ian lá é muito grande, né? Porque, inclusive, as pessoas que estão como monitores, que conduzem a visita lá no museu, são, na sua grande maioria, descendentes e holandeses que imigraram para cá, né? Uma coisa que eu estou gostando muito desse, nós estamos envolvendo os jovens de 15, 18, 16 anos, e que eles desde pequeno, a parte que eles estão interessados me comove, porque esse é o futuro da continuidade. Então, estamos pondo sementinho lá e nós fazer um ambiente agradável para esses jovens se envolver e aprender assim com isso a comunicação com pessoas que eles nunca viram na vida. Então, isso legal. É uma abertura, uma área bastante interessante. Então faz um convite para o pessoal de casa que quiser conhecer o museu. Quem está vendo esse trabalho nosso aqui, convidamos para conhecer a história. Tem outras coisas no Olambra muito interessantes, mas a história lá está, vendo lá as raízes da Olambra, para quem está afim, está convidado, bem-vindo. É isso aí, gente. Infelizmente o nosso bate-papo vai terminar por aqui, porque senão a gente podia ficar o dia inteiro aqui conversando, né, Ian? Mas infelizmente não tem como. Então, se você curtiu, já deixa aqui o seu joinha também. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para ficar sempre por dentro de tudo que rola por aqui. A gente volta na semana que vem com mais entrevistas e eu aguardo você lá. Então, muito obrigada e até semana que vem. Com muita alegria. Você sabe qual a melhor plataforma da região, de fácil acesso, disponível 24 horas para consultas e compras? Conheça o Regional On. Nele você encontra guias, jornais com reportagens diárias, turismo, shows e eventos. Além de tudo, aqui você encontra hotéis, pousadas, o melhor da gastronomia regional, nacional e internacional. Tudo sobre a região metropolitana de Campinas, Circuito das Águas Paulista, Baixa Mogiana e Sul de Minas. O Regional On agora na sua mão. Acesse! Descubra uma experiência gastronômica única em Olambra. Bem-vindo, Restaurante Trattoria Holandesa.
sob a maestria do renomado chefe Marcel e da talentosa chefe Penha. Delicie-se com uma fusão de sabores da cozinha nacional e internacional, preparados com amor e dedicação. Localizado na charmosa Rua das Camélias, no coração de Olambra. Estamos abertos todos os dias, de segunda a domingo para o almoço. Venha viver momentos inesquecíveis com os sabores únicos do restaurante Trattoria Holandesa. Sabor é a nossa tradição. Uma cidade que te conecta com os ares e encantos da Europa, que te reconecta com as belezas naturais do Brasil e o clima inconfundível do interior de São Paulo, que te diverte, enche os olhos, molha a boca e faz pulsar o coração. Olambra te conquista no olhar, no sabor, na diversidade das flores e no amor. A 1h30 de São Paulo, bem pertinho de Campinas e acessível por algumas das principais rodovias do país, é destino obrigatório para quem quer viver novas e surpreendentes experiências. Redescobrir a força do sorriso que só um passeio inesquecível é capaz de revelar. Aqui, cada esquina encontra uma nova paisagem, desperta um sentido, faz valer a pena aquela viagem que há tempos você tanto planeja e que tanto está querendo fazer. Olha essa rua aqui, toda aquela gente ali, uma delícia de lugar para estar, curtir, registrar e, claro, eternizar. A capital nacional das flores está entre os destinos mais concorridos do país. É um lugar especial para quem gosta de arquitetura com contornos típicos e diferentes, para quem se interessa por tradição, origem, história, para os amantes de belas paisagens de água e de campo, de vida cultivada em parques e praças, por todo lugar. Aqui, cada receita é única, cada passo desvenda um novo cenário imperdível. E durante todo o ano, festas e eventos culturais, gastronômicos e esportivos mostram que é possível se apaixonar diversas vezes por um só lugar. Em Olambra tem joelho, tem chopp, tem moinho, tem doce, tem sombrinha na rua e debaixo da árvore, tem lojinha para quem curte umas compras, tem flores aos montes, de tudo que é jeito, para quem não vive sem cores. Tem muito da Holanda, mas também um pouquinho de cada lugar. E tem, acima de tudo, a magia que só uma estância turística completa é capaz de proporcionar.